a diferença entre o coro e o coral? E quem canta? É corista ou coralista? Qual seria a expressão correta? Pois bem, iremos abordar este assunto para você entender melhor. Meu nome é Elisama, sou licenciada em música, professora de teoria musical, canto coral e regência. E antes de dar uma resposta exata a vocês, é importante falar um pouco das origens desta prática de cantar em conjunto. Bem, não dá para afirmar com exatidão quando o canto coral teve início. O que se sabe são alguns registros que nos fazem supor a sua antiguidade. Um dos mais antigos registros se encontra na caverna de Kogu, na Espanha, que foi datado no período Neolítico. Então, essa imagem nos faz crer que existia canto e danças coletivas já na pré-história. De maneira muito rudimentar, o canto coral já estava presente nessa época. A Bíblia, por exemplo, o Antigo Testamento, oferece algumas evidências de um canto coral relativamente organizado em Israel. O louvor era através de canções que vinham de uma parte vital da cultura hebraica. E há registro nos livros de Salmo e Crônicas, por exemplo, mas que até então ajuntamentos de pessoas que cantavam não tinham um nome específico para designar essa prática vocal, que era uma prática vocal coletiva. Foi na Grécia Antiga que o primeiro termo para essa prática apareceu no teatro grego, se fazendo referência a um coro do grego koros, que na verdade, significa dança. Um tanto naquele contexto ali do teatro, o coró era um conjunto montante e dançante que executava a música monofônica. Tudo isso aconteceu antes de Cristo. Tempos depois, já na Idade Média, o termo coro foi associado à arquitetura das basílicas romanas cristãs, cuja origem remonta à própria Grécia helenística, baseada inclusive no espaço que era destinado ali aos cantores e dançarinos no teatro grego. O coro, portanto, no contexto arquitetônico e cristão, era o local designado ao clero que recitava undálios, que era textos litúrgicos com movimentos da música medieval. Esses textos litúrgicos passaram a ser cantados pelos sacerdotes em vez de apenas serem recitados, que era exatamente deste vocal chamado coro, que o cantochão, sobretudo no canto gregoriano, era executado. Na arquitetura, esse vocal coro também era conhecido como coro alto, tá? Então, exatamente por estar posicionado de forma elevada, ele ficava logo depois da entrada, acima da porta principal da igreja. Então, ele tinha vista para a direita, direta ao altar, onde os membros do clero e monges podiam cantar e assistir às missas, isolados do resto da congregação. Mais tarde, um avanço do Renascimento, em seguida ao Barroco, teve um posicionamento elevado do coro, ficando pouco a pouco substituído por um lugar no próprio altar da igreja. Assim, os sacerdotes passaram a estar praticamente no mesmo nível que os fiéis. Então, esta área passou a ficar entre a nave da igreja e o arcide, e os cantores passaram então a se posicionar nos cadeirais que ficavam no altar, que era um padrão de cada lado. Então, o grupo de cadeirais do lado direito e o grupo de cadeirais do lado esquerdo, e geralmente com duas fileiras. Então, assim, os cantores eram divididos em dois grupos, né? Um cantando de frente para o outro.
Sendo assim, esse termo originalmente arquitetônico se associou ao ofício musical do sacerdote, dando o nome de coro a essa prática vocal coletiva. Agora, o termo coral vem bem depois e já em um contexto bem diferente. Em 1523, no contexto ali da Reforma Protestante, Martim Lutero começou a traduzir os cantos litúrgicos do latim para a língua vernacular, no caso dele, o alemão, sua língua materna, contrariando a prática da música sacra estabelecida até o início ali do século XVI. Além das traduções e adaptações do canto gregoriano que ele fazia, ele passou também a compor novas canções. Surgem então os chamados hinos luteranos, onde Lutero e seus seguidores seguiam algumas regras, né, específica relacionada à métrica, ao ritmo, à rima e à quantidade de sílabas, a estrutura das frases como um todo, de forma que as melodias fossem simplesmente simples, e fáceis para cantar, pois o propósito maior ali era dar oportunidades para a congregação cantar. Um dos hinos luteranos mais famosos e conhecido é o Castelo Forte, né, que cantamos aí nos corais das nossas igrejas. Ele foi um hino baseado no Salmo 46. Então, as melodias dos hinos, pouco a pouco, foram ganhando em popularidade até que da metade do século XVI em diante, esses hinos foram enriquecidos com a prática da harmonização. Já no período barroco da música, então, a melodia principal do hino ficava a cargo da voz superius, né, que significa superior, que é o que nós chamamos de soprano. Né? Então, tendo então aí a companhia de mais 3 partes locais inferiores, que seria o contralto, o tenor seguido do baixo. Então, todos cantando de forma homofônica. Todas essas características somadas deram forma, portanto, ao estilo conhecido como estilo coral, que foi em seguida fortemente explorado pelo mestre Johann Sebastian Bach. Uma curiosidade é que, por ser um estilo homofônico e harmonizado a 4 vozes ou a 4 partes, o seu repertório poderia ser replicado facilmente nas mãos ali de um organista, né? Assim, inclusive o Buxtehude foi um expoente da música coral no próprio órgão, né? Por isso esse termo, né, coral, muitas vezes pode ser empregada a um instrumento com um conjunto de instrumento coral de trombone, coral de violoncelos, né, por exemplo, desde que as características do estilo seja preservada. Então esse estilo ou gênero, né, composicional foi realmente muito marcante ao longo da história da música, né, da música clássica ocidental, tendo obras celebres de vários compositores, né, posteriores, como Beethoven, né, na sua 9ª sinfonia, que foi apelidada como Sinfonia Coral, né? Então, isso já lá no classicismo, né? No romantismo, tivemos o Mendelssohn e em diversas obras e tantos outros compositores. Então, assim, com o passar do tempo, pelo fato do estilo coral estar fortemente ali associado à música vocal, esse tema passou a se referir também à prática vocal, tá? De forma conjunta, né? No caso, o canto coral ou simplesmente coral, todas essas considerações históricas
estivemos nos referindo ao canto coletivo, tá bom? Então, hoje em dia, podemos sim tratar o coro e o coral como sinônimo e ambas as formas estão corretas de se dizer. Assim, agora o que o cantor que canta no grupo, quem canta no coro ou quem canta no coral, é chamado de corista ou coralista, tá? Simples assim. Os dois termos estão certos, estão corretos. Então, vamos dar um exemplo. Se você canta no coro sinfônico X, você é corista. Agora, se você canta no coral do conservatório Y, tá? Você é um coralista desse grupo, né? Corista ou coralista, ambas as formas estão corretas, né? Então, assim, pra gente fechar com uma última curiosidade, alguns coros ou corais são chamados também por outros nomes, né? Como madrigais, cameratas, enfim, entre outros nomes, assim como o termo coral. A origem desses termos se referem a um estilo, um gênero específico que, com o passar do tempo, também foi ganhando assim a sua aceitação de serem designados como a prática local coletiva, tá bom? Espero que você tenha entendido.